Oi, gente! E no vídeo de hoje, depois de quase 6 meses, eu vou contar como foi a minha experiência de parto, meu relato de parto pelo SUS. Meu pré-natal foi todo feito pelo SUS, inclusive exames, ultrassons que eu fiz particular, mas as últimas já foi também na maternidade, então foi pelo SUS também. O parto foi normal pela maternidade Dona Iris, foi um parto induzido. Eu já vou explicar para vocês como foi. Durante a gestação, o primeiro exame de glicose em jejum, acho que deu alterado. Deu, se eu não me engano, 104. Então, quando eu fui no pré-natal, a doutora me informou que seria considerado diabetes gestacional. Mas ela pediu outro exame, para às vezes era no laboratório, enfim. Eu fiz outro exame e também deu alterado, deu 96. Então, foi diagnosticado como diabetes gestacional. E depois, lá no segundo trimestre, se eu não me engano, que é quando faz aquele exame de curva glicêmica, ela pediu também para me fazer. E eu fiz e deu tudo normal. Até a glicose em jejum, depois de 1 hora de tomar o líquido e depois de 2 horas, deu tudo normal. Então, sim, ficou um diagnóstico meio controverso, sabe? Passei por vários médicos, alguns falaram que era sim considerado, outros falaram que não, e ficou naquela lenga-lenga. Então, eu continuei fazendo dieta, né? Eu consumi apenas um carboidrato por refeição, evitava doces, enfim. Mas durante a gestação eu senti muita vontade de comer doce. Então, tinha hora que eu pecava, tinha hora que não. Mas os meus exames continuavam tudo normal. Do segundo trimestre, de jejum, glicose em jejum, foi tudo normal. E do terceiro, que era para dar mais alterado, como estava no final da gestação, deu super normal. Deu o mais baixo, inclusive, de todos os exames. Mas enfim, foi diagnosticado como DMG. Então, o meu parto teria que ser até no máximo 40 semanas, 39, 40 semanas. Se ela não nascesse, eles iriam induzir. Então, foi isso que aconteceu. Então, já havia algumas semanas que eu estava indo toda semana na maternidade, eu já estava com 37, 38 semanas, porque a minha placenta já era grau 3 e tava tudo normal, mas eles queriam precaver, né? Então a doutora do pré-natal me encaminhou para maternidade e eu ia sempre, chegava lá, fazia check-in e fazia ultrassom. E fazia ultrassom normal e ultrassom Doppler, que é o que vê a saúde da placenta. E tava tudo normal, tamanho, peso, enfim. E também o meu líquido tava um pouco baixo, o líquido amniótico. Então, quando eu recebi esse diagnóstico do líquido baixo, a doutora pediu para eu voltar, se não me engano, eu fui na sexta, na quinta, para voltar na segunda, terça, uma coisa assim. Foi menos de uma semana, e ela falou para eu beber bastante água. Então, eu bebi bastante água, voltei lá e o líquido já tava, tipo assim, o líquido não tava baixo, mas estava no limite. Então, ela pediu para eu beber bastante água, eu bebi bastante água, voltei lá, fiz o exame e o líquido já tinha subido. Então, tava tudo certo. Mas aí ela pediu para voltar na outra semana para garantir. Então, quando eu voltei na outra semana, foi depois do feriado, no dia 22 de abril. Foi super rápido, assim, o atendimento lá, gente, é muito bom. Só que, como é muito bom, tem muita gente. Então, assim, você tem que ter bastante paciência para esperar, mas o atendimento lá dentro é excelente. As enfermeiras tratam você com muito carinho, enfim, eu acho lá excelente. Os médicos também são bem objetivos, preocupados com você, enfim. Eu cheguei bem cedinho e aí já me chamou, que lá tem a primeira triagem, que é a que verifica a pressão, essas coisas, e tem a segunda triagem, que é o que verifica o que você tá sentindo, enfim. Eu expliquei tudinho, tava com 39 semanas, exatamente 39 semanas, e passei pelo médico depois, e ela falou que iria induzir o meu parto por causa da diabetes gestacional. Já estava com 39 semanas e ela optou por induzir.
verificou como que tava o meu colo, tava tudo ok. Então ela falou que iria induzir meu parto. Nesse dia eu fui sozinha, então foi assim, eu fiquei super feliz na hora, mas ao mesmo tempo fiquei com medo, porque parto induzido, você sabe que tem grande chance de dar super certo, mas também tem chance de dar errado. E também é um processo demorado, né? Que você fica na expectativa, enfim, de sentir alguma coisa. Eu não tava sentindo contração, não tava sentindo dor, enfim, tava tudo normal. E aí eu saí do consultório, já era hoje com umas 9 horas, e aí eu mandei mensagem pro meu esposo falando que iria induzir, e assim, foi muito legal porque a gente queria conhecer muito a Romana, né? Então foi assim, nossa, pode ser que seja hoje ou amanhã, enfim. Aí eu avisei pra ele e ele tava trabalhando. Aí ele falou que ia cancelar a agenda, enfim, ia pra lá. Avisei também a minha sogra e deu tudo certo, fiquei esperando lá e eles me chamaram pra indução, né? Assinei um termo lá de consentimento, enfim, eles me deram a roupa do hospital pra estar vestindo e me deram uma frutinha, que eu me lembro que foi um melão, tava tão gostoso. Fui pra sala de indução. Foi por volta de 10 e meia por aí, eles induziram o primeiro comprimido. Poderia induzir 6 comprimidos a cada 6 horas. Então, um comprimido 6 horas, um comprimido, a cada 6 horas outro comprimido. E no total teriam que ser 6 comprimidos. Beleza, induziu o primeiro e tal, tava sozinha ainda. Chegou a hora do almoço, eles trouxeram o almoço pra mim. Comida muito gostosa, super deliciosa. Como era diabetes gestacional, tinha algumas restrições para mim, mas super equilibrada, verdura, legumes, arroz, feijão, carne, muito gostosa. Sei lá de boa, sem sentir nada, absolutamente nada. E logo em seguida, acho que era já umas 11 horas, meu esposo chegou e ficou comigo durante todo esse tempo. Ficava lá deitada, ficava conversando com ele, ia andar um pouco também pelos corredores, e acaba que a gente fica meio entediada lá, né? Assim, bom, não tava sentindo dor, então tava meio entediada. Mas eu poderia ficar com o celular, mexendo, enfim. Era um quarto separado por cortinas. Tem a maca, a cadeirinha do acompanhante. E era isso. E aí, antes de induzir, ela veio, viu o coraçãozinho da bebê. Depois de 6 horas, passadas 6 horas, ela veio fazer o exame de toque para ver se tinha dilatado alguma coisa. E já tinha dilatado 2 centímetros. E ok, ela fez, colocou novamente outro comprimido. E aí comecei a andar, tal, normal. Comecei a sentir um pouquinho de cólica, assim, embaixo dos lados, enfim. Senti um pouquinho de cólica e aí continuei andando, mas bem tranquilo. Ia no banheiro, bebia água, planchava, enfim, tudo normal. Beleza, então já tinha introduzido 2 comprimidos. Passou mais 6 horas, ela veio fazer novamente o exame de toque. Já estava com 4 centímetros de dilatação. Então foi assim, foi até rápido, né, o processo, porque com o parto induzido, não estava sentindo nada, não tinha dilatação nenhuma. Ela veio e colocou o terceiro comprimido. No terceiro comprimido, já começou a me incomodar um pouco mais. Mas eu continuava andando pelos corredores. Aí eu voltei, nos últimos, quase ia colocar o quarto comprimido. Eu tava deitada e ela veio fazer o exame da fitinha. Fica olhando a questão das contrações, tá? E também analisa o coração do bebê. Já tava vendo que as contrações estavam tendo um ritmo, né? Tava vindo frequentemente, assim, tinha uma pausa, mas já tava tendo frequência. Então, ficou bastante tempo com esse exame fazendo. Ela foi e falou que ia colocar o próximo comprimido só para garantir. Então, quando ela colocou esse próximo comprimido, foi, assim, bem desconfortante, porque ela tava sentindo bastante dor e começou a sangrar. Então, eu tava deitada na maca já, e eu sentia as contrações e eu acabava que espremia assim, né? Porque tava doendo. As contrações já começaram a arrochar mais. E aí meu esposo foi e falou pra ela que eu tava, depois de um tempo que eu tava sentindo bastante dor, que tava sangrando, enfim. E aí a enfermeira responsável já arrumou a sala de parto pra gente tá indo.
e aí já me transferiu na maca para a sala de parto, que aí com 5 centímetros você já inicia o trabalho ativo, digamos assim. E era umas 11 da noite, 11 e meia da noite, quando eu fui para a sala de parto. Então, de 10 até 11, eu fiquei lá nessa indução. Então, foi até rápido. A gente foi para a sala de parto, tinha um banheiro com chuveiro e tinha uma maca. E aí começou mesmo o punk, e ficou só eu e meu esposo, nenhuma enfermeira ficou lá com a gente. Elas vinham uma enfermeira, vinha outra, pra ver o coração do bebê, ver como é que tava lá, só que uma falava que era pra fazer força, a outra falava que não era pra fazer força, e aquela loucura. E sentindo muita dor, e eu ia pro chuveiro, na água quente, e aí tinha hora que tava muito quente, meu esposo coitado, e ele tava de calça, subia as calças assim, ia lá ligar o chuveiro. Aí vinha a enfermeira para olhar o coração do bebê. Aí eu voltava pra maca e sangrando muito, 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 muito. Onde eu ia tinha sangue. Então, meu esposo foi assim, um guerreiro mesmo por enfrentar todo esse momento comigo. Ele não tava sentindo a dor, mas ele tava sentindo dor por estar vendo eu sentindo dor, né? Então, assim, foi um momento muito cansativo pra mim, pra ele. Eu já tava passadas as horas, eu já tava muito cansada, tinha hora que eu achava que eu ia desmaiar. Ele até informou a enfermeira para ver como que tava a minha glicose, se tava baixando, enfim. Mas era tudo realmente trabalho de parto ativo. A gente costuma falar que foi a pior noite e a melhor noite das nossas vidas, porque realmente foi punk. Era muita dor. E assim, nos últimos momentos estava vindo muito pertinho uma da outra, acho que não dava nem um minuto de diferença, sabe? E eu sentia bastante vontade de fazer força. Então era aquela dor, e eu sentia muita dor embaixo, assim, porque ela tava muito baixa. Todos os médicos falaram que ela tava baixíssima, então assim, não sentia dor nas costas, como eu já ouvi alguns relatos de mulheres falando que sente dor nas costas. Não sentia dor nas costas, eu sentia dor bem baixa mesmo, uma cólica muito forte e insuportável. E aí eu gritava, menina, fiz aqui um show naquele hospital. Acho que por isso que as enfermeiras não queriam ficar lá também, porque, nossa, cada contração era um grito. Aí eu pegava, mordia um pano, segurava a mão do meu esposo, mas assim, tava insuportável. Era quase 4, se não me engano. A médica entrou com a enfermeira, e aí ela foi ver como é que tava, e já tava com 10 centímetros, né, de dilatação, e aí ela iniciou realmente as posições para a expulsão do bebê. Então, ela deitou comigo na maca, pediu para fazer força, mas ainda acho que não sei, ainda não ia sair daquele jeito. E aí ela foi, eu lembro que ela pediu para fazer um agachamento, ela me segurou assim, e a gente fez agachamento juntas. E aí foi essa hora que eu senti muita dor, rasgando mesmo, porque eu tive laceração, tive que levar 2 pontos. Então foi essa hora eu realmente senti que rasgou. Voltei pra maca, ela me deu tipo um pano assim pra segurar, sabe? Como se fosse um cabo de guerra. E aí eu tinha que fazer força. Então acho que eu devo ter feito umas 3, 4 forças bem intensas assim. E aí a Romana nasceu. Aí ela foi, meu esposo presenciou toda essa cena. Na hora ela não chorou. A médica falou, ela vai chorar, ela vai chorar. Aí eu já fiquei assim, olhando pra ela e esperando, né, realmente o choro, que é o momento que a gente mais espera depois de uma noite assim, de tantas dores, a gente só quer ouvir o choro do bebê. E aí ela foi e chorou. E foi assim, eu olhei pro meu esposo, foi assim, parece que a dor, tudo foi embora, sabe? Foi embora tudo, a dor, e eu só tinha olhos pra ela, e foi muito emocionante. Nasceu com 3,65 kg, com 49 centímetros, 23 de 4 de 2022, às 4h13 da manhã. Então foram esses dados, e eu tive, enquanto ela estava lá limpando ela, enfim, a enfermeira, a médica veio e fez os pontos, né, da minha laceração. Na hora que eu deitei na maca para fazer realmente a expulsão,
a médica perguntou se ela poderia injetar ocitocina para que as contrações viessem mais fortes ainda para ajudar na expulsão. E aí eu autorizei, foi na veia, ela aplicou, né, colocou ocitocina, e aí que o pau torou. E depois do que ela nasceu, ela já veio e falou que iria aplicar uma injeção aqui na minha perna para que eu não tivesse hemorragia. E aí fez a injeção aqui nessa coxa direita. E enquanto ela limpava, a enfermeira limpava a Romana, a médica veio e fez os pontos. Foram 2 pontos. Ela deu anestesia local e tinha lugares que ela falava que doía mais e eu nem tava sentindo, assim, porque eu acho que eu senti tanta dor que aqueles pontinhos que ela tava dando ali não era nada. Então, enquanto ela costurava, eu ficava olhando também a minha barriga, que assim, tava bem grande, e aí do nada ela murchou, assim, ficou super mole, assim. Eu, meu Deus, minha barriga vai ficar assim. Mas eu tava tão feliz de estar vendo assim a Romana e tudo ter passado, eu ter sobrevivido, porque na hora eu achei que eu ia morrer, era muita dor. E foi muita gratidão. E eu tava também muito cansada, então assim, eu tava conversando, mas eu tava muito sonolenta. Não sei se é também a anestesia, mas eu acredito que realmente era o cansaço. Então tinha hora que ele falava comigo, eu tava assim, mas eu tava conversando normal, com a médica, com a enfermeira, com meu esposo, mas eu tava bem longe assim. E eu comecei a sentir também a minha língua ficar meio dormente, sabe? Eu até avisei a médica, mas ela falou que era normal, que era por causa da anestesia. E aí fez todos os pontos e ela falou que eu precisava ficar na maca por um tempo lá, que eu não me lembro quanto, acho que era 1 hora, enfim, sem levantar. E aí já veio o maqueiro e o apartamento pra gente, o quarto, e aí eles foram me transferir pra outra maca, eu lembro que eu tava sangrando bastante, que limpou ela, tudinho, colocou no meu colo, ela mamar, mas ela não sabia sugar, sabe? Ela colocava na boca, mas ela não sabia sugar. Tipo assim, ela foi a primeira coisa que ela aprendeu, né? Mas eu achei até bom, porque tem alguns bebês que já sugam e acaba machucando, né? Então, ela foi todo um processo para ela aprender a sugar. E foi bom que ela aprendeu a sugar da maneira correta. Então, eu não tive problema com a amamentação, com fissuras, enfim. E as enfermeiras vinham no quarto para ensinar a gente a fazer a pega correta, enfim. E durante o processo que eu fiquei na maternidade, eles deram leite da maternidade, não dá a cada 3 horas o leitinho para ela. E aí eu dava o leite da fórmula e também dava o meu leite. Nasceu no sábado, na segunda-feira o meu leite desceu. Então, durante esses dias, a Romana ficou mamando colostro e o leite do hospital. Segunda-feira também eu tive alta, o médico veio análise, como que tava os pontos, como que tava o sangramento, o fluxo, fez toda a análise e aí eu tive alta. Só que no domingo, à noite, eles vieram fazer o exame de sangue, durante o dia, na verdade. À tarde, eles fizeram o exame de sangue da Romana, tiraram mesmo do bracinho, que dó, mas foi isso, no bracinho. E no domingo à noite, o pediatra veio falar pra gente que ela tava com icterícia. Tava bem fraquinho, mas ela tava com icterícia, então a gente precisava do banho de luz. Como vocês estão vendo, a Romana acordou e acordou com muita fome, né? Então ela já tá aqui tomando seu café da manhã, quase almoço. Falando, a Romana teve icterícia, então a gente precisou ficar no hospital por mais tempo. Depois que eu recebi esse diagnóstico que tinha aumentado a icterícia, eu fui lá conversar com as enfermeiras, falar para ela que não estava resolvendo, enfim, e que aí eles foram colocar o outro aparelho. O dia tinha diminuído, mas estava ok, né? E aí eles foram e arrumaram outro aparelho, que parece que só tem 3, 4, que é um bem potente. E aí desocupou um e levou pra gente. E aí, nossa, eu fiquei super feliz, super esperançosa. Na quinta-feira de manhã, a pediatra veio falando que tava tudo ok, que a gente poderia ser liberado. E aí, nossa, foi uma felicidade imensa. A alimentação também ok, muito boa, gostosa.
Tinha comida para mim e para o acompanhante também, todas as refeições, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Então eram 6 refeições ao todo. Atendimento muito ok. Todo dia de manhã eles vinham trocar os lençóis de cama. O banho da Romana foi feito depois de 24 horas, que eles recomendam que fique com o Vernix, né, para proteção da pele do bebê. Então, depois de 24 horas, ela nasceu de madrugada, né, às 4. Então, mais ou menos foi umas 4 da tarde, 4, 3 da tarde do outro dia, de domingo, né, que eles vieram dar o banho nela. A enfermeira veio, ensinou como que a gente deveria fazer. Sobre os testes, foram feitos todos os testes na maternidade, Dona Iris. Foram feitos os testes do olhinho, do coração, soprozinho no coração. E aí eles pediram para fazer um ecocardiograma. E aí eu já fiquei toda preocupada, né? Aí no outro dia eu fui lá, levei ela, mas aí tava tudo ok. Falam que realmente às vezes nasce mesmo com um soprozinho, mas desaparece. Nada que seria grave. Se fosse alguma coisa grave, eu teria descoberto lá nesse ecocardiograma. Então, fez o teste do coração, do olhinho, linguinha também, e do pezinho também, porque a gente ficou bastante dias no hospital, então do pezinho também foi feito lá na maternidade. O único que não foi feito foi o teste da orelhinha, mas eu já saí de lá com um agendamento para estar fazendo na maternidade também. Então, foram todos os testes feitos, eles já me entregaram a caderneta. As vacinas também ela já tomou no dia que ela nasceu, a BCG. A hepatite também ela tomou, que foi na perninha. Então, as duas foram bem tranquilas, ela não teve reação nenhuma. Eles dão um papel amarelo e todas as informações de nascimento, peso, tudo certinho. E lá dentro da maternidade tem o cartório. Então, a gente pode também estar registrando a bebê lá dentro, gratuito. Registrou no dia que a gente saiu da maternidade, na quinta-feira, documento, né, do pai e da mãe e a certidão de casamento. A gente já saiu, assim, com tudo ok, sabe? A amamentação ok, o peso dela, ela conseguiu recuperar mais do que ela nasceu, porque nos primeiros dias o bebê perde um pouco de peso, né? E ela nasceu com 3,65, a gente saiu da maternidade, ela tava com 3,85, então foi excelente. E todos os testes feitos, registrada, então foi assim, excelente por um parto oferecido pelo SUS, né, gratuito. Então agradecer toda a equipe da maternidade, a médica, que foi assim, excepcional. Eu já tinha consultado com ela algumas vezes e quando eu vi ela assim, entrando pela sala, foi muito bom, uma sensação muito boa, realmente de cuidado com a gente. Então, eu só tenho a agradecer. Super recomendo a maternidade Dona Iris para você que quer ter um parto humanizado. É isso. Meu relato de parto aí foi gigantesco, mas foi bem detalhado. Contei tudo para vocês depois de quase 6 meses. Mas acredito que eu falei tudo. Se vocês gostaram, curtam muito, se inscrevam aqui no canal para não perder nenhum conteúdo de maternidade, da minha vida, de vlogs e rotina. E era isso de novo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!